Bom dia a todos, bom dia aos que nos visitam. Fernando, o nome da sua esposa não sei. Daniela e o Bernardo, sejam bem-vindos, fiquem à vontade, amém? Vamos dar início a esse culto como oração, amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus em oração. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, misericórdia e graça. Nós estamos aqui, Senhor Deus, reunidos em tua presença para te adorar e te louvar, Senhor Deus. Que todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ela se acheguem a ti. Que nós possamos, Senhor Deus, entregar o nosso coração, a nossa adoração e tudo que nós fazemos para ti, Senhor Deus. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Encontre em nós, Senhor Deus, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Que nós possamos, ó Pai, te louvar com tudo que nós temos, ó Pai. Esteja com aqueles que estão ainda a caminho, que não chegaram, os que estão em casa, Pai. E que o Senhor possa estar guardando a cada um. Assim, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Primeira música, eu acho que a gente não cantou aqui ainda, então vamos lá, primeira vez, amém? A música chama-se Teu Reino. Amém? Bom dia, vamos nos colocar de pé, gente? Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os sinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. No início, mais uma vez. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém.
E as palmas louvam ao Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Amém. Aleluia. Essa música a gente também acho que ainda não cantou aqui, mas uma música para a gente aprender. Amém? Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Cante conosco. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. É o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti. Meu coração está em ti. Senhor,
Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos, ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Tu és digno, Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno és.
Senhor, nós queremos te engrandecer, Senhor Deus, nós queremos exaltar o teu nome, Pai, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, se fazendo presente em nosso meio, Pai, porque como nós oramos no início, Pai, é para isso que nós viemos aqui, Senhor Deus, é para te adorar, é para te louvar e te bendizer, Senhor Deus. Graças nós te damos, Senhor Deus, pelo teu sacrifício na cruz por nós, ó Pai. E assim como nós cantamos, Senhor Deus, que o teu reino venha e faça, Senhor Deus, a tua vontade, Pai, neste lugar, Senhor Deus, nessa cidade, neste bairro, Senhor Deus, em nossas famílias, que em nome de Jesus nós possamos, ó Pai, estar presente, Senhor Deus, sempre em tua casa, Senhor Deus, para entronizar, Senhor Deus, o teu nome, Pai. Cria em nós, Senhor Deus, um coração igual ao do teu Filho Jesus. Oh, Senhor Deus, nos ajuda em nossas dificuldades, Senhor Deus. Se faz presente em nossa vida, Pai, é o que nós te pedimos, é o que nós a ti clamamos, Senhor Deus. Faz tua vontade em nós. Nós estamos, Senhor Deus, aqui para te adorar, Senhor Deus. E assim nós queremos orar e te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora a gente vai trazer os nossos dízimos e ofertas. Os visitantes fiquem à vontade. Esse momento a gente reserva para trazer os nossos dízimos e ofertas. Então, só para avisar, amém? A próxima música chama-se O Nosso Deus, Ele é Soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza. Suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem
suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor se fez presente. Nós entregamos toda adoração, toda glória e toda honra a Ti, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações agora no momento da palavra, Pai, e que também toda oferta levantada, Senhor Deus, seja utilizada para que o Teu reino avance, Senhor Deus. Que possa ser usada da forma correta, Senhor Deus, para a manutenção dessa casa, Pai, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, e Pai, essa casa precisa de manutenção. E assim, Senhor Deus, que as ofertas possam ser utilizadas da forma correta, Pai. Que nós possamos sempre, Pai, entregar não somente a nossa oferta, Pai, em dinheiro, mas que a nossa vida seja uma oferta a Ti. Que nós possamos sempre Te louvar e Te adorar, Senhor Deus, com nossos dons, com tudo aquilo que nós temos, ó Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Sérgio Sam? As crianças agora, se vocês quiserem, a gente tem uma salinha dedicada somente ao culto das crianças. Amém? Fiquem à vontade. Que a graça do nosso Deus possa estar conosco nesta manhã. Enquanto estava cantando os cânticos, eu senti que a minha voz estava desaparecendo. Talvez seja o recado de Deus para que eu fale pouco nesta manhã. Antes de nós continuarmos, vamos nos colocar novamente diante de Deus em oração. Eterno Deus, nós Te louvamos, Te agradecemos por usar de bondade, graça em nossas vidas. Obrigado por se fazer presente, tocando os nossos corações, nos alegrando na Tua presença, Senhor Deus. E agora, ó Deus eterno, ao abrirmos as Escrituras, ministra em nossas vidas através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Nós vamos ler dois textos nesta manhã. A primeira se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 14. E a segunda nós vamos ler no Evangelho de João, capítulo 8, verso 58. Obrigado, Kimé. Êxodo capítulo 3, verso 14, assim diz a palavra de Deus. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. E em João capítulo 8, verso 58, nós vamos encontrar as palavras de Jesus quando ele estava conversando com os judeus. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Nos 10 primeiros dias deste mês,
ocorreu a campanha devocional e jejum promovida pelo Concílio Niquei da nossa denominação. Espero que os irmãos tenham tido bons momentos de passar na presença de Deus, intercedendo pela nossa igreja, para que Deus realmente traga uma renovação, um avivamento espiritual no seio da igreja. E quando eu falo igreja, é na vida de cada um de nós, porque nós somos a igreja. Os momentos devocionais são importantes na vida de qualquer cristão. E ao lermos atentamente as Escrituras, espero que assim nós estejamos fazendo, dando o nosso melhor, abrindo o nosso coração para ouvir aquilo que Deus fala através das Escrituras. Eu estava lendo um artigo, um estudo, feito por um padre católico. Ele dizia assim sobre a leitura da Bíblia: nós precisamos criar vergonha na cara e ler a Bíblia. Não podemos deixar a Bíblia na prateleira da nossa estante pegando poeira. Então, ele convocava os católicos a se empenhar na leitura da palavra de Deus. Quanto mais nós, como cristãos, como crentes no Senhor, que nós professamos que somos crentes no Senhor, somos evangélicos, realmente nós dedicamos de coração a ter comunhão com Deus, a ter o nosso momento devocional. Eu procuro fazer isso toda manhã, ler um texto da Bíblia. Sistematicamente tento ler a Bíblia inteira durante o ano. Mas às vezes eu penso assim, até onde eu estou sendo realmente... Qual é o termo exato? Até onde eu estou sendo realmente sincero? Será que, de tanto eu praticar o devocional, será que isso não virou um costume na minha vida e virou algo assim rotineiro que eu faço por fazer? Mas é importante nós separarmos o momento do nosso tempo para este momento de estar na presença de Deus, de lermos as Escrituras, de ouvir Deus falar através da sua palavra. Porque quando nós lemos e meditamos na palavra, a nossa fé também é fortalecida. Muitas vezes eu tenho orado assim, assim, Deus, por favor, fortalece a minha fé. Mas lá em Romanos tem um texto muito interessante, diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Se nós não ouvirmos atentamente aquilo que Deus tem para falar conosco, isso é um desafio para a nossa fé. Desafio para a nossa fé. Mas nos momentos devocionais, não somente através da leitura da palavra de Deus, mas nós podemos desfrutar da comunhão com Deus. Eu fico pensando assim, que o quanto eu estou abrindo o meu coração para Deus. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele disse assim, olha, a nossa vida é como se fosse um local cheio de compartimentos. E se o Senhor, o nosso Deus, não for Senhor de cada compartimento da nossa vida, Ele não é Senhor de nada. Aquilo me chocou. Muitas vezes nós temos um quarto secreto onde nós guardamos o nosso segredo e nós não abrimos isso para Deus. Muitas vezes nós falamos, Deus, o Senhor pode entrar em todo canto, todo compartimento da minha vida, menos neste lugar. Mas no momento devocional é que nós abrimos o nosso coração para Deus,
nós podemos desfrutar da comunhão, de conversar com Deus, de meditar na sua palavra e de orar, de realmente fazer extravasar o nosso coração diante de Deus. Hoje de manhã cedo, quando eu estava vindo para cá, eu pensei, puxa Deus, depois de tanto tempo de vida cristã, ainda eu não sei como orar direito. É uma vergonha, é realmente uma vergonha, né? Então, assim, precisamos abrir o nosso coração para Deus e permitir que Ele entre na nossa vida, dirija a nossa vida, mostre o caminho pela qual devemos seguir. E devemos permitir que Ele realmente dirija as nossas vidas. E nesses momentos de meditação, de oração, de pensar em Deus, de permitir que Ele fale conosco, nós podemos desenvolver uma perspectiva de olhar a vida através dos olhos de Deus. Parece complicado, mas é exatamente isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer mostrar o caminho dele para as nossas vidas. Mas Ele vai fazer isso somente se nós nós permitimos que Ele faça isso. E o papel da igreja, como eu mencionei no início, que a Igreja Metodista Livre, o Concílio Niquei, ele separou 10 dias deste mês para momento devocional e jejum e oração. E a igreja tem exatamente este papel de trazer à lembrança a nossa necessidade de Deus e da nossa necessidade de comunhão com Ele. Por curiosidade, eu estive tentando lembrar o que nós temos estudado sobre o caminho do discipulado. Então, vocês lembram de quando o pastor Jorge começou a falar sobre o caminho do discipulado? Se fosse uma sabatina nesta manhã, se vocês não responderem corretamente, vocês lembram quando o pastor Jorge começou a falar sobre o caminho do discipulado? Ricardo é sincero, ele ficou vermelho e falou, não sei. Sim, nós começamos em começo de julho, a estudar sobre o caminho do discipulado. E nós temos aprendido muitas coisas durante todo esse tempo. Entre elas, nós aprendemos que nós precisamos conhecer o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Lá fora, longe, o reino de Deus está em nosso meio. Também aprendemos a nos aproximarmos de Jesus e nos relacionarmos com Ele. Jesus não é alguém que está longe, que somente aparece quando a gente grita, socorro, estou perdido. Não, Jesus está sempre próximo. Estou com vocês todos os dias, perto de vocês, até o final dos tempos. E também nós aprendemos a nos relacionarmos uns com os outros. A comunidade cristã precisa se relacionar. Também estudamos sobre maturidade. Nós precisamos crescer, desenvolver e tornarmos cristãos maduros. E, recentemente, conhecermos quem é Deus. E é sobre isso que nós queremos pensar um pouco nesta manhã. Eu estive pensando, recentemente, eu tive a oportunidade de falar inúmeras vezes, ocupar o púlpito inúmeras vezes para falar da palavra de Deus. Mas a conclusão que eu cheguei foi que eu não apresentei nada novo. Eu falei, Deus, puxa, eu queria fazer algo assim, empolgante, falar algo que deixasse o pessoal impressionado. Mas, Senhor, eu não sei. Então eu vou contar para vocês a mesma coisa que a gente ouve sempre. Nada vai ser novidade. Muitas vezes, na época atual, né, que a gente
está ávido por informação, por coisas novas, né? A gente vê isso quando as pessoas estão com o celular na mão. Eu vejo pessoas que estão tomando o seu cafezinho, tomando o seu lanche, e estão lá com o celular. Volta para lá, vai para lá. Estão ávidos de informação. Dá a impressão que assim, se não tiver atualizado, se não tiver up to date, né, como diz o americano, se não tiver em dia com as últimas informações, dá a impressão que a gente está perdendo. Mas perdendo o quê? Né? Perdendo o quê? E o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, se não falha a memória, eu não me importo de falar sempre as mesmas coisas para vocês, porque isso é segurança para vocês. Então, tendo isso em mente, eu estou falando para vocês as mesmas coisas que a gente ouve sempre, falando as mesmas coisas para que creiam que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é Deus. Nesse devocional que foi promovido pela Igreja Metodista Livre, essa denominação, estava mencionando lá que nós precisamos de renovação em nossas vidas. Mas que renovação a gente precisa em nossas vidas? Nós precisamos de um avivamento espiritual em nossas vidas, mas que tipo de avivamento espiritual nós precisamos em nossas vidas? Precisamos de renovação, de um avivamento que transborde e resulte em discipulado, em um relacionamento mais comprometido, mais saudável, para tornarmos cada dia mais semelhante a Cristo Jesus. Precisamos ser semelhante a Cristo na maneira de pensar, na maneira de ser, na maneira de agir. E também servir fielmente a Cristo Jesus e as pessoas à nossa volta. Não basta a gente estar, eu estou bem com Deus, então o resto é resto. Não. Agir como Jesus, pensar como Jesus é estender a mão para aquela pessoa que está à nossa volta e precisa de ajuda. E nós precisamos nos familiarizar com Deus. Por isso o momento devocional é importante, né? De a gente se familiarizar com Deus. E o caminho do discipulado que nós temos estudado durante vários meses nos possibilita a entender aquilo que Deus está fazendo e qual é a visão que Deus tem a respeito da vida. Eu sempre cito o pastor John Stott. Ele é um pastor, assim, já faleceu recentemente, ele escreveu vários livros e tem vários estudos sobre discipulado. E ele dá dicas, né, sobre o discipulado. Uma das coisas que ele disse assim, cada cristão deveria estar ajudando os descrentes a se tornarem crentes, mostrando-lhes Jesus Cristo. Isso é discipulado. Cada cristão deveria estar ajudando outros cristãos a se desenvolverem e se tornarem cristãos maduros. Isso também é fazer discípulos. Cada cristão deveria estar procurando ajuda para si próprio para continuar se desenvolvendo. Isto é discipulado. E nós precisamos praticar aquilo que Cristo Jesus nos ensinou. Né? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Né? E a visão e a missão da nossa igreja local aqui de Campinas resume exatamente isso. Amar a Deus, conectar com as pessoas e compartilhar o Evangelho. E para que isso se torne uma realidade, é preciso que cada um de nós, como família de Deus, como Imelcamp, nós precisamos estar nos envolvendo, né, de alguma forma. Como mencionei, uma das coisas importantes
que aprendemos no caminho do discipulado é conhecer a Deus. Porque isso é crucial em nossas vidas. Por quê? Uma visão distorcida de Deus é a raiz de muitos problemas, muitos pecados, segundo a Bíblia. E o livro de Gênesis, desde o seu início, né, o livro de Gênesis nos dá exemplo disso. Uma visão distorcida de Deus leva por um caminho perigoso. Mas não é somente o livro de Gênesis que nos mostra isso, né? Quando nós lemos a Bíblia toda, nós percebemos que uma visão distorcida de Deus nos leva para um caminho longe de Deus. Então, como ter uma visão correta de Deus? Domingo passado, o pastor trouxe uma mensagem extraordinária sobre o tema o nome de Deus. Eu digo extraordinária porque ele pregou sobre a palavra de Deus. Na mensagem dele, ele inseriu uma pergunta, né? Creio que quem ouviu a mensagem dele está lembrando. Quem és tu, Senhor? Moisés, ele está diante de algo extraordinário. Um pequeno arbusto, seco, queimando, mas a árvore não se consome. E ele chega perto e Deus fala com Moisés. Muitas vezes eu fico pensando assim, Deus, por que o Senhor deixou de falar com uma voz audível para as pessoas? Deus nunca me respondeu. Mas a pergunta certa que nós devemos fazer é: quem és tu, Senhor? Quem é Deus? Quem é Deus para mim e quem é Deus para você? Saber muito sobre Deus é algo pertinente. Mas muito mais pertinente, muito mais importante é conhecer quem Deus é. Quem Deus é. Mas igualmente importante é nós respondermos de maneira positiva para esse Deus. Tá? E como Deus fala conosco nos dias de hoje? Basta abrir a Bíblia e crer que Deus está falando com cada um de nós. Mas aí surge uma pergunta. Nós temos realmente interesse em ouvir Deus falar conosco? Muitas vezes nós lembramos de Deus, invocamos o nome de Deus quando a situação aperta por nosso lado. Eu que eu diga, sei muito bem o que é isso. Eu já cheguei, quando jovem, a minha mãe estava doente muito tempo. Uma noite eu saí para fora, olhei para o céu e falei: Deus, onde você está que não me responde? A Bíblia diz, imagine a minha petulância, né? A Bíblia diz que o Senhor responde para aquele que pede, para aquele que busca. Mas Deus, onde você está que não me responde? Eu fiz isso. Mas a pergunta que sempre me vem é: até onde eu estou interessado em aprofundar no conhecimento de Deus? Muitas vezes nós pensamos assim:
A Deus é Deus. Não existe nada semelhante ou equivalente a Deus em todo este universo. Então, a equação que nós montamos é Deus igual a Deus. Mas Deus é amor, Deus é igual a amor. Nós podemos dizer que o amor é Deus? Estaria correta a minha afirmação, a nossa afirmação? Deus é muito maior do que o próprio amor. Deus, nós falamos Deus. E é uma palavra que usamos corriqueiramente. Eu converso com vários amigos e eles falam, poxa, Deus é assim, Deus é assado, Deus é não sei o quê. Mas nós realmente entendemos o que nós estamos falando sobre Deus? Porque muitas vezes nós falamos sobre Deus num sentido bastante, é uma divindade, é Deus. Mas muitas vezes o Deus que nós falamos é algo vago, muito indefinido. E a palavra Deus acaba tendo um sentido muito genérico. E muitas vezes, quando nós falamos Deus, ela não se encaixa na visão cristã de Deus. Por isso, quando nós abrimos, principalmente o Novo Testamento, o apóstolo Paulo e Pedro também diz isso aí, né? Ele sempre fala assim, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante. Mesmo naquela época de Paulo ou de Pedro, as pessoas falavam de Deus, mas quem é realmente Deus? Mas a pergunta que sempre não quer calar é, o que acreditamos sobre Deus? O que acreditamos sobre Deus? A nossa crença ou a falta dela, inevitavelmente será espelhada, expressada, reproduzida em nossas ações e atitudes. Se Deus é realmente Deus para nós, a nossa crença vai refletir isso, quem é Deus para nós. Muitas vezes a gente deixa eu colocar de um outro jeito. Você acredita que Deus precisa ser bajulado? Como é que você começa a sua oração quando você se coloca na presença de Deus? Tem pessoas, conheci pessoas assim, né? Pessoas que ele tem um formato de introdução na oração. Tá? Senhor Deus, eu venho na Tua presença, no nome precioso de Cristo Jesus, e humildemente te pedir que olhe para este servo. Tem pessoas que oram assim, não digo que isso está errado. Como você imagina Jonas engolido por um enorme, vamos batizar isso de baleia ou o que quer que seja, eu fico tentando imaginar qual peixe grande que engoliu Jonas. Foi uma baleia ou o tubarão-baleia?
Ou foi algo maior que a gente não conhece ainda? Então tente imaginar como é que Jonas estava orando 3 dias dentro da barriga daquele enorme animal marinho. Cheio de gosma para todo lado. Não dá para Jonas ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor Deus, estou aqui dentro da barriga do peixe, desse enorme peixe. Como que Jonas estava orando para Deus? Senhor, socorro, me tira desse lugar, não aguento mais. Eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Ponto pacífico. Eu errei. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que Deus ouviu a oração de Jonas. E um modelo muito bacana que eu sempre lembro na minha vida é a oração dominical que Cristo ensinou para os seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Por isso nós precisamos tratar Deus como realmente Deus é, como o Senhor da nossa vida. Então Deus não precisa ser bajulado. Eu preciso realmente ser sincero, abrir o meu coração e ter reverência perante esse Deus, que é santo, que é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Mas também eu não posso pensar que Deus é alguém que está sempre pronto a trazer sucesso para qualquer empreendimento que eu queira fazer ou que alguém queira fazer. Nós não podemos pensar que Deus está sempre disponível para atender todo o desejo que nós temos em nosso coração. Então eu fico pensando assim, como é o Deus que diz eu sou o que sou? Eu estava pensando, tentando montar esta mensagem desta manhã, quando veio um pensamento assim. O cristão que quer ser mimado por Deus como se fosse uma eterna criança, precisa rever sua vida. Por que eu digo isto? Porque se nós olharmos para o livro de Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1 a 12, diz que Deus castiga e repreende aquele a quem Ele ama. Deus disciplina. E quantas vezes nós pedimos a Deus para disciplinar as nossas vidas? Quem está disposto a orar dessa forma, cuidado. Entenda o que o Sérgio está falando. Eu orei várias vezes: Senhor, disciplina-me. Põe-me no caminho certo. Você não imagina o que vai acontecer. Mas Deus é Deus. Ele faz isso por quê? Porque Ele ama. Porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. Então, o que nós acreditamos sobre Deus? E Deus apareceu para Moisés naquela sarça ardente e disse: eu sou o que sou. O que nós entendemos sobre isso? Mas o que é que está contido nessa declaração de Deus: eu sou o que sou? Eu sou o que sou é uma das expressões mais misteriosas, né? Segundo um estudo que eu li, uma das expressões mais misteriosas do Antigo Testamento. E tem sido objeto de inúmeros estudos, né? Por teólogos, por estudiosos da palavra de Deus. Né? Eu tive curiosidade de ler alguns deles. Né? É impressionante como a gente vê Deus, eu sou o que sou, de pontos de vista diferentes. Alguns são sérios, outros... mas assim, é algo que tem desafiado muitos estudiosos. E as pessoas, a gente encontra estudos assim do tipo léxico, né? Esta palavra eu sou que sou no hebraico, o que quer dizer, né? Erie, Asher, Erie. Né? E vai procurar de onde saiu essa palavra, né? E tem inúmeras
inúmeros estudos sobre isso. Outras pessoas tentam estudar, né, eu sou o que sou, através do sentido etimológico, de onde que surgiu esta palavra, né, e tentam vasculhar a história para ver de onde surgiu esta palavra. Bom, o fato é que se nós começarmos a escavar tanto assim, vai dar na linguagem moderna, vai dar um tilt na cabeça, dar um nó na cabeça da gente, né? Porque eu vou acreditar no quê? Mas então vamos pensar, eu sou o que sou, de uma maneira bastante simples, né? Buscando sabedoria e discernimento de Deus, para compreender o que Deus fala, né, para nós. E vamos procurar ser fiel à palavra de Deus e obedecer aquilo que Deus está dizendo. Eu sou o que sou é uma afirmação que expressa a natureza de Deus. Eu estava batendo papo com um pastor, aí na porta da igreja, e eu falei para ele assim: Deus é a única pessoa que pode dizer eu sou o que sou. Porque, por causa do que Ele é, natureza dele, né? Deus existe por si mesmo e não precisa de outro para existir. Você já pensou quando Deus começou? Às vezes o Sérgio ele fica pensando assim, né? Deus ele existe desde a eternidade, mas quando Ele começou? E quanto mais eu penso nisso daí, a minha cabeça começa a virar A massa cinzenta não é tão cinzenta assim, vai ficar mais branca ainda, né? Então, a gente não consegue, eu não consigo tentar descobrir isso aí. Mas eu sou o que sou, quando Deus fala eu sou o que sou, Ele está expressando a sua identidade. Eu sou, assim, eu sou o que sou. Não preciso ser diferente, eu sou. É. Mas também, eu sou o que sou, expressa o caráter dele. No caso de Moisés, expressa a fidelidade à promessa. 400 e poucos anos antes, Deus tinha falado para Abraão: olha, você vai ser, o seu povo, o seu descendente vai ser escravo. Mas eu vou trazer você de volta para este local. E quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, Deus está expressando a sua identidade, a sua promessa, a sua fidelidade à promessa. Deus não muda com o passar do tempo. Não existe sombra de variação em Deus. Mas quando Deus fala, eu sou o que sou, é o resumo de todos os seus atributos. Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, onipresente, mas Ele é fiel, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amor, Ele é justiça. Por isso, quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, Deus está expressando não só a sua eternidade, mas está expressando todos os seus atributos perante Moisés. Por isso, quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está afirmando que Ele é suficiente em si próprio, para fazer todas as coisas segundo aquilo que Ele tem vontade de fazer, porque Ele é perfeito. Deus não é como o homem que traça um projeto e diz, poxa, errei, eu preciso refazer. Não, Deus não precisa fazer isso, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. E também Deus eu sou o que sou, porque Ele não precisa pedir permissão para alguém, pretendo fazer isso, o que é que você acha? Ele não precisa de alguém para se reportar. Por isso, quando Deus fala, eu sou o que sou, Ele está demonstrando tudo aquilo, todos os seus atributos,
Bom, de uma maneira simplista, talvez pudéssemos dizer que nunca houve um tempo quando Deus não existia. Como também não haverá um tempo quando Deus vai deixar de existir. Dá um nó na cabeça, né? A sua existência, o eu sou o que sou, a sua existência não depende de nada. E nada pode alterar o que Ele é. Por isso é muito interessante aquilo que o Moisés, no final da sua vida, leiam o Salmo 90, é muito interessante. Lá nesse Salmo, lá no versículo 2, ele diz o seguinte: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A gente não tem noção do que seja a eternidade. Porque a gente não consegue raciocinar alguma coisa que não tenha um começo e não tenha um fim. Mas quando Deus fala assim, Moisés escreve assim, de eternidade a eternidade. Matematicamente, menos infinito elevado a infinito para mais infinito elevado a infinito. Não dá para a gente entender o que seja a eternidade de Deus. Deus, uma coisa importante, Deus revelou a Moisés lá no Monte Sinai. E se revelou de uma maneira assim, extraordinária, poderosa. Mas Deus, Ele continuou se revelando através dos profetas em momentos excepcionais, em alguns momentos. Mas o que a Bíblia nos ensina é que no tempo do fim, no tempo do fim, e nós estamos no tempo do fim. No tempo do fim, Deus se revela, ou se revelou através de Jesus Cristo, seu Filho. É o que está lá em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Vamos procurar lá em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3. Eu vou ler na versão NVA. NAA, Nova Almeida Atualizada. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nestes versículos que nós acabamos de ler, estão expressas 7 declarações a respeito de Jesus, revelando sua majestade e poder. Primeiro, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o brilho que irradia Deus. Ele manifesta a verdadeira natureza de Deus. Sua palavra sustenta o universo que criou. Ele é o sacerdote que oferece a si mesmo como sacrifício para purificar os pecados. E sétimo, ele ocupa o trono soberano à direita de Deus, porque sua obra foi consumada.
O significado de ocupar o trono soberano à direita de Deus significa que ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, lá, pouco antes de partir, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. No Monte Sinai, Deus revelou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. No entanto, no Novo Testamento, nós encontramos um paralelo a estas palavras que Moisés ouviu, e quando Jesus também faz declarações dizendo, eu sou. É um título divino que Jesus tomou para si mesmo, identificando claramente que ele é a voz que falou com Moisés no meio daquela sarça. Por quê? Jesus é o Verbo eterno. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha só que coisa interessante. No Evangelho de João, existem 7 declarações que nós conhecemos muito bem, e tem se tornado tema de muitas mensagens. Inúmeros pastores têm pregado sobre isso. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E para cada vez que Cristo falou isto para a multidão, ele estava ensinando uma lição preciosa na vida de cada pessoa. Mas Jesus também, em outras ocasiões, ele declarou, eu sou. Quando Jesus defendia a sua autoridade diante dos judeus, ele disse, por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Porque se vocês não querem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Jesus está dizendo, eu sou filho de Deus, e vocês não querem acreditar nisso. Por isso vocês vão morrer nos seus pecados, porque vocês não querem que eu sou. E acrescentou dizendo, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. E ainda mais, argumentando com os judeus, né? Às vezes fico pensando assim, por que as pessoas tinham tanta dúvida assim, né? Depois de Jesus ter feito tanta coisa, ensinado tanta coisa, ainda assim eles pressionaram Jesus. Né? E Jesus fala assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. E o povão diz assim, caramba, você não tem nem 50 anos, né? E você diz que você viu Abraão, como que pode ser? Né? E Jesus fala assim, em verdade, lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E na última noite com os discípulos de Jesus, com seus discípulos, depois lavado os pés, ensinado tantas coisas, Jesus disse, desde já lhes digo isso, antes que aconteça, Judas iria traí-lo, para que quando acontecer, vocês creem que eu sou. E por isso, quando Jesus afirma, eu sou, Jesus está afirmando sua divindade e sua existência eterna. Por isso, na mensagem do domingo passado, qual o nome de Deus? Jesus. Tanto o apóstolo João como o apóstolo Paulo, eles não tiveram dificuldade para afirmar que Jesus é Deus. O apóstolo João diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João também afirma o seguinte, na sua carta, também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus
e a vida eterna. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. E Paulo, ele escreve para a igreja de Filipos o seguinte: espero que esteja legível para vocês. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. E para Tito, seu discípulo, ele escreve: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Qual o nome de Deus? Se nós queremos conhecer a Deus, precisamos fazer como o apóstolo Paulo, conhecer quem é Jesus. E Paulo escreve o seguinte para a igreja de Filipos: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e ser achado nele, eu quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queremos conhecer como Deus é, queremos conhecer a natureza de Deus, queremos conhecer quem é o grande eu sou, o que sou, precisamos conhecer aquele que disse eu sou, que é Jesus Cristo. Quando Moisés, ele estava contemplando a sarça, Deus conversando com ele, e Deus falou assim: Moisés, vou mandar você lá para o Egito. Ele falou assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? E Deus simplesmente responde para Moisés: eu estarei com você. Deus tem a sua maneira de se expressar. Às vezes a gente pergunta uma coisa para Deus e Deus fala de um jeito totalmente que dá a impressão assim, não tem nada a ver coisa com coisa. Mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Moisés tinha uma dúvida: quem sou eu? E Deus responde: eu estarei com você. Quando sabemos e cremos que Deus, o grande eu sou, é aquele que está com cada um de nós. Quando nós sabemos e nós cremos que Jesus está com cada um de nós, comigo e com você, todos os dias, não é em alguns momentos, todos os dias, em todos os momentos, até o final dos tempos, haverá em nós algum motivo para desanimar em nossa caminhada cristã e deixarmos de praticar as coisas que Jesus nos ensinou? Segue-me, seja meu discípulo, aprenda comigo. Fiquei pensando, como eu posso resumir a mensagem em poucas palavras, para que a gente sempre lembre o que fazer, o que a palavra de Deus nos diz. Confesso para vocês que eu pensei, e dado as limitações do meu intelecto, do meu conhecimento, eu lembrei de um texto que eu li numa revista evangélica. E eu quero deixar isso com você. O desafio
para cada um de nós é sermos servos fiéis de Deus em um contexto de mudanças rápidas na sociedade como nós estamos vivendo, bem como sermos referências de Deus para essa mesma sociedade. Que Deus nos capacite a ser realmente sal da terra, luz do mundo. Que Ele nos capacite a viver resplandecendo Cristo Jesus em nossas vidas. Para que as pessoas saibam quem é Deus e quem é Jesus. Amém? Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus e pedindo que Ele nos guie, que nos sustente, que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento, que nos dê discernimento, para sempre estarmos escolhendo o caminho de Deus. Eterno Deus, ajuda-nos, Senhor Deus, a crescer no conhecimento do Senhor e no conhecimento da Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olharmos para Cristo Jesus e segui-lo fielmente, aprendendo dele, Senhor Deus. Deus eterno, capacita-nos, Senhor Deus, para vivermos conforme os Teus ensinamentos. Guia os nossos passos, Senhor Deus, para nós aprendermos dia após dia com Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer na Tua graça e a crescer no Teu amor, ó Deus. Para nós experimentarmos a plenitude de Cristo, a Tua plenitude em nossas vidas, ó Deus. Eterno Deus e Pai, caminha conosco no transcorrer de uma nova semana. Faça resplandecer, Senhor Deus, sobre nós a luz do Teu rosto e guia-nos, Senhor. Sê, ó Deus, a rocha onde nós podemos firmar os nossos pés. Sê, ó Deus, a âncora da nossa alma, Senhor Deus. E sê a bússola que orienta as nossas vidas, Senhor Deus. Para brilharmos para Cristo Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.